Olá, meu irmão, olá, minha irmã da Congregação Presbiteriana do Suarão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre todos os seus entes queridos. Esse é um momento muito especial para mim. Eu participei do primeiro ano da congregação aí de Suarão e foi um ano muito especial, muito importante na minha formação. Então eu quero agradecer a Deus, quero louvar ao Senhor por poder participar desse momento tão especial na vida de vocês, quando vocês celebram 11 anos de vida, 11 anos de congregação. Nós queremos louvar a Deus, eu quero louvar a Deus por poder fazer parte desse momento, mesmo de maneira virtual, porque vocês são muito especiais. Eu carrego vocês na mente e no coração. Quero agradecer também ao Osni, a mesa administrativa aí da congregação, pelo honroso convite. Quando eu conheci o Osni, ele era um presbítero, mas ele foi no seminário, fez o JMC, um seminário muito difícil e importante, e hoje ele já está ordenado no Sagrado Ministério. Então eu fico feliz também pela vida do meu querido irmão e agradeço a você, Osni, pelo honroso convite. Você é um amigo muito especial já. Muito bem, eu fiquei pensando o que falar nessa data tão importante para pessoas tão importantes, né? O que eu devo falar nesse 11º ano de aniversário da congregação de Suarão? E eu resolvi falar a respeito da identidade de Jesus. Essa congregação nasceu para que o nome do Senhor Jesus Cristo ele fosse divulgado, para que as pessoas tivessem acesso à identidade de Jesus. Então, nada melhor do que nós falarmos de um texto que fala da identidade do Senhor Jesus Cristo. E o texto escolhido nessa data é Marcos, capítulo 2, versículo de 1 em diante. E eu peço que você abra a palavra do Senhor, então, em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. E nós vamos falar, então, a respeito da identidade do Senhor Jesus Cristo. Esse texto mostra quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: acompanhe, e enquanto há a exposição da palavra do Senhor, eu convido você a permanecer com esse texto aberto. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 2, a partir do verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, essa passagem mostra que Jesus passou pela cidade de Cafarnaum. Mas veja só o que diz o versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E se Jesus entrou de novo em Cafarnaum, é porque ele já esteve nessa cidade antes. E quando Jesus passou por lá antes, ele já havia feito grandes sinais e maravilhas. Ele já havia mostrado o poder que Jesus tinha, que ele tinha para operar milagres. Alguns desses milagres que Jesus realizou em Cafarnaum, antes dessa segunda passagem por lá, estão registradas em Marcos capítulo 1. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que em Marcos capítulo 1, do versículo 23 ao versículo 28, nós vemos Jesus curando um endemoniado. No versículo 30 ao versículo 31, nós vemos Jesus curando a sogra de Pedro.
Do versículo 32 ao versículo 34, nós vemos Jesus realizando muitas outras curas. E todos esses milagres, todas essas curas foram realizadas na cidade de Cafarnaum, nesse primeiro contato que Jesus teve com a cidade. Entretanto, o ministério de Jesus Cristo não ficou limitado à cidade de Cafarnaum. Acompanhe comigo o que diz Marcos, capítulo 1, do versículo 38 e 39. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, preste atenção, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então o texto diz que Jesus foi por todos os lugares, por toda a região da Galileia, e nos lugares em que ele passava, ele operava grandes sinais, ele fazia grandes maravilhas, ele expulsava demônios, ele curava as pessoas de suas enfermidades. E isso fez com que a fama de Jesus Cristo se espalhasse também por todos os lugares. O que explica a grande multidão que foi ao encontro de Jesus no versículo 2. Veja o que diz o versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então nós vemos que uma multidão foi ao encontro de Jesus nessa casa onde Jesus estava pregando a palavra. As pessoas ouviram a respeito dos grandes feitos realizados por Jesus. As pessoas sabiam que Jesus havia curado muitas outras pessoas, não só em Cafarnaum, quando ele passou pela primeira vez, mas em toda a região da Galileia. E eles viram então em Jesus a possibilidade de encontrar cura para as suas enfermidades. E então uma grande multidão, vinda de todos os lugares, foi então ao encontro de Jesus para buscar a cura para as suas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. E entre dentro dessa multidão estava também um paralítico que foi conduzido ao Senhor Jesus por 4 homens. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 3 e 4. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então veja que 4 homens, eles então carregam um paralítico e eles levam esse paralítico até o Senhor Jesus Cristo. Esses homens acreditavam que Jesus tinha poder para restaurar a saúde desse homem, para fazer com que ele pudesse andar. Mas chegando à casa em que Jesus estava, eles se detêm, então eles encontram um grande obstáculo. Como eu disse, uma grande multidão foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo e por conta dessa grande multidão eles não tinham acesso ao Senhor Jesus Cristo. E eles então são impedidos de ter contato com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero já trazer uma aplicação prática para a sua vida e para a minha vida. Presta atenção nisso, meu irmão. Toda vez que nós buscamos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, toda vez que nós buscamos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, vão surgir obstáculos. No caso desse paralítico, desses amigos, era uma grande multidão que os impedia de chegar até Jesus. Mas no seu caso, pode ser um relacionamento, pode ser o excesso de trabalho, pode ser lazer, pode ser tantas coisas, coisas boas e coisas ruins. Mas o que eu já aprendo nesse texto é que nós devemos ser perseverantes.
É isso que aconteceu com esses amigos do paralítico e com o paralítico. A grande multidão os impedia de chegar até o Senhor Jesus Cristo, mas eles foram persistentes. O texto diz que eles subiram no telhado da casa em que Jesus estava, eles quebraram o telhado, no cômodo em que Jesus estava, e eles baixaram o doente, então, o paralítico, aos pés de Jesus, numa maca. E esse, então, é o contexto que vai nos ajudar a entender esse texto, não é? E eu disse a você que nós íamos ver que Jesus, ele revela a sua identidade. Jesus começa a revelar a sua identidade a partir do versículo 5. E o versículo 5 ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus diz isso ao paralítico, ele está revelando a sua identidade. Quando ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo: eu sou Deus. Porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o pecado, que é a transgressão da lei, que é a desobediência a Deus, o pecado é algo terrível nas nossas vidas. Nós vemos isso na vida de Adão e Eva. Adão e Eva, por conta da desobediência, por conta do pecado, eles foram expulsos do Éden. E o pecado, irmãos, é o pecado que nos conduz ao inferno. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6, versículo 23, um texto muito conhecido que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E essa morte aqui refere-se à morte física, mas também à morte espiritual. Refere-se à ausência de Deus, refere-se ao inferno. E o interessante é que todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. Isso inclui a mim, pastor Juliano, isso inclui a você que me ouve na congregação aí, de Suarão, isso inclui todas as pessoas que você conhece. Todos nós somos pecadores e merecedores do inferno. E o paralítico da nossa história não era diferente. Mais do que a cura física para a sua enfermidade, ele precisava de uma cura espiritual para a sua maior doença, que era o pecado. É isso que nós vemos. Perceba que esse rapaz ele foi em busca de cura física, mas Jesus diz a ele: filho, os teus pecados estão perdoados, porque a maior deficiência desse paralítico era espiritual. E quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo: eu sou Deus, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Nós vemos isso no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias ele começa esse texto fazendo uma pergunta, mas trata-se de uma pergunta retórica. O que Miqueias está fazendo aqui, irmãos, é afirmando que só Deus tem poder para perdoar pecados. E quando Jesus Cristo diz: filho, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus. Que maravilhosa declaração, irmãos. A maior deficiência desse paralítico era a espiritual, não era a física. E Jesus deu solução, então, para esse problema. Ele lançou todos os pecados desse homem nas profundezas do mar, no mar
do esquecimento. E da mesma maneira que Jesus perdoou os pecados desse homem, desse paralítico, ele perdoa os nossos pecados hoje. Não é? É isso que nós devemos anunciar ao mundo. A solução para o maior problema do mundo, que é o pecado. E a solução é o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, tem poder para perdoar pecados. Mesmo nós, depois de regenerados, nós ainda vacilamos, nós ainda pecamos, mas nós temos um Deus misericordioso que tem poder para perdoar pecados. Jesus, ele lança todos os nossos pecados, irmãos, nas profundezas do mar. Mas é interessante que essa declaração maravilhosa de Jesus, ela gerou insatisfação em algumas pessoas que estavam ali, em alguns dos seus ouvintes. E nem todas as pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo porque o amavam, porque o admiravam. Não é? O texto diz que escribas e fariseus também estavam ali. E quem eram os escribas e fariseus? Escribas e fariseus eram os mestres da lei, eram os religiosos da época. Eram pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo não para adquirir algum tipo de cura, não. Na verdade, eles queriam encontrar um erro no Senhor Jesus Cristo para poder acusá-lo. Agora acompanhe na sua Bíblia o que diz o versículo 6 e 7. O texto diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E aqui pela segunda vez nós vemos Jesus revelando a sua identidade. Jesus revela aqui que é onisciente. Como nós vimos, irmãos, muitas pessoas procuravam o Senhor Jesus Cristo, foram ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e entre essas pessoas estavam os escribas, os fariseus. E Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, vai nos ajudar por que os escribas e fariseus eles tinham restrições ao Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, referindo-se aqui ao Sermão do Monte, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, e veja, não como os escribas. Quando Jesus ouviu as mensagens pregadas por Jesus, o Sermão do Monte, por exemplo, as multidões ficaram maravilhadas, porque eles perceberam que a pregação de Jesus era diferente. A pregação de Jesus alcançava o coração das pessoas. E eles ficaram maravilhados porque Jesus pregava como quem tem autoridade. E de fato Jesus tem autoridade divina. E essa situação do povo comparar a pregação dos escribas e a pregação de Jesus e preferirem a pregação de Jesus gerou muitos problemas, não é? Gerou muitos problemas. Jesus criou grandes inimigos e esses escribas tentavam então encontrar um erro em Jesus para poder acusá-lo. E nos versos 6 e 7 nós vemos que eles pensavam que tinham achado um erro. O texto diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Os escribas, irmãos, eram profundos conhecedores do Antigo Testamento. E eles sabiam que só Jesus Cristo, que só Deus tem poder para perdoar pecados, como nós vimos em Miqueias, capítulo 7. E quando eles ouvem, então, o Senhor Jesus Cristo dizendo ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, eles ficam indignados. Porque eles sabiam, eles tinham plena convicção que só Deus, de fato, tem poder para perdoar pecados. Então, eles ficam indignados com o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, irmãos,
eles não dizem nada. Não por outro motivo, mas eles não dizem nada por medo da multidão. Se eles ficassem indignados com o Senhor Jesus Cristo verbalmente, se eles demonstrassem a sua indignação com relação a Jesus Cristo, eles poderiam sofrer então retaliação da multidão que estava à procura do Senhor Jesus Cristo. Mas eles sabiam em seu coração, e eles tinham pensado isso na mente deles, eles tinham pensado, isso é blasfêmia, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Mas para a surpresa dos escribas, no versículo 8, Jesus decifrou a mente e o coração desses homens. Veja aí o que diz o versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? E quando Jesus decifra a mente e o coração desses homens, quando Jesus revela que conhecia a mente e o coração desses homens, quando Jesus mostra a sua onisciência, sabe o que ele está dizendo? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu vou ler um texto com os irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler aqui na versão da NVI, o texto diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse texto, irmãos, ele traz algumas realidades. O primeiro é que eu e você vamos prestar contas diante de Deus de cada pensamento, de cada atitude, de cada omissão, de tudo que fazemos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos diante do juiz de Deus para prestar contas. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que nada fica oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, diz a palavra do Senhor. Deus conhece a nossa mente e o nosso coração. Ele conhece inclusive as intenções do nosso coração. Esse é Deus, o supremo juiz. E quando Jesus revela que conhecia a mente e o coração dos escribas, ele está falando que é Deus. Veja outro texto interessante, o Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Veja, irmãos, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, tu, Yahvé, tu, Deus, já a conheces toda. E quando Jesus revela que conhecia o pensamento dos escribas, quando Jesus revela que conhecia o coração dos escribas, ele revela a sua identidade. Ele está dizendo: eu sou Deus. Então nós vimos, irmãos, até aqui que Jesus Cristo, ele revela a sua identidade quando ele perdoa os pecados do paralítico, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. E num segundo momento, quando revela ter acesso à mente e o coração dos escribas. Quando ele revela a sua onisciência, ele está dizendo também que é Deus. Agora, no versículo 9, veja que interessante, que Jesus faz uma pergunta. Acompanhe aí na sua Bíblia. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E essa é uma pergunta interessante, irmãos, porque tanto uma coisa quanto outra é impossível para um homem comum. Nós não conseguimos curar ninguém pelos nossos poderes, pelas nossas qualidades, não é verdade? Pastor, você não acredita em cura? É óbvio que eu acredito em cura, eu oro por isso. Mas quando eu vou orar por alguma pessoa, pela cura de alguma pessoa, eu não digo seja curado no nome do Juliano. Eu digo seja curado em nome de Jesus. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo.
Quando nós oramos por alguém, nós estamos sendo apenas canal de bênção na vida das pessoas. Mas quem cura é Deus, quem cura é o Senhor. Eu também não tenho poder para perdoar os pecados de uma pessoa, não é? Agora veja que Jesus pergunta, qual que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar o paralítico? E ambas as coisas eram impossíveis para um homem comum. Mas veja que interessante, se a história tivesse acabado aqui, os escribas não poderiam provar que o pecado do rapaz foi perdoado, certo? E Jesus também não poderia provar que o pecado do rapaz foi perdoado. E o que Jesus faz? Não é? Ele faz um milagre para mostrar, para provar que os pecados dele haviam sido perdoados, para mostrar que ele é o Filho do Homem que tem poder para perdoar pecados. Veja só o que diz o versículo 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ou seja, irmãos, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo, né? O meu principal alvo em curar o paralítico é mostrar que eu sou o Filho do Homem que tem poder para perdoar pecados. É o que diz o versículo 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, né? Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui fica evidente, irmãos, que o milagre é secundário. O principal objetivo de Jesus Cristo é mostrar que ele tinha poder para perdoar pecados. Não é? É isso que o Senhor Jesus Cristo quis provar. E veja o que aconteceu no versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, o que esse texto nos ensina, irmãos? Esse texto nos ensina que Jesus Cristo, o Jesus Cristo que tem sido pregado há 11 anos aí na congregação de Suarão, ele é Deus. O Deus que tem poder para perdoar pecados. Esse é Jesus, não é? É esse Jesus que nós servimos, o Deus que tem poder para perdoar pecados. Mas por que é importante saber que Jesus Cristo é Deus? Primeiro, para que nós anunciemos isso ao mundo, para que ele perdoe pecados, mas também porque se Jesus Cristo é Deus, ele cumpre as suas promessas. A palavra de Deus em Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que quando Deus diz algo, ele faz. Quando ele promete algo, ele cumpre. E o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele cumpre as suas promessas. E eu quero destacar algumas promessas que Jesus faz, que devem me levar à adoração, que devem levar vocês à adoração. A primeira promessa está em João capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então esse texto, irmãos, ele fala da garantia da salvação. Todo aquele que o Pai me dá, é Jesus dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Eu e você que cremos em Jesus Cristo, o Deus encarnado, como o único, exclusivo e suficiente Salvador, nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque é Ele quem nos promete essa vida. A segunda promessa que eu gostaria de destacar com você é que Jesus Cristo ele está sempre conosco. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, nós temos a seguinte promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo naqueles dias difíceis de grande tribulação, que parece que Deus nos esqueceu de nós, na verdade Ele nunca nos esquece.
e Ele está sempre presente nas nossas vidas. Eu não sei pelo que você tem chorado, quais são as angústias do seu coração, mas eu sei que elas são passageiras, irmãos. E eu sei também que nessas angústias, Deus, Ele está junto de você. Jesus Cristo está presente com você, cuidando de você, porque a palavra do Senhor diz, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a terceira e última promessa de Deus nesse texto, que eu gostaria de destacar nessa noite, é o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23 e 24. Na verdade, é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, e aqui é o Senhor Jesus dizendo: Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de morrer por nós, Ele fez essa bendita promessa de que Ele iria preparar lugar para nós, mas que Ele voltaria para nos levar para esse lugar preparado por Ele. Um lugar, como diz agora sim Apocalipse 21, um lugar que não há choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus poderoso que tem poder para perdoar pecados. Um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Que eu e vocês possamos louvá-lo por quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Que eu e vocês possamos adorá-lo, né, por quem Ele é, e esperar confiantemente nas promessas que Ele faz. Que nós possamos, ter essa viva esperança sempre no nosso coração, irmãos. Que Deus abençoe e louvemos a Deus pelos 11 anos que Ele dá à Igreja Presbiteriana, não é? Aí em Suarão. Amém? Que Deus te abençoe.